Tudo começou a ficar restaurado. Não tinha mais doença à medida do que eles iam caminhando. Mas pensou assim, peraí, isso é muito fantástico, isso é muito maravilhoso. Jesus é muito tremendo. Olha só o que aconteceu conosco. Eu não sei quanto a vocês. Eu vou voltar e vou agradecer aquele Jesus maravilhoso que me curou. Aleluia, Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui quem fala é a missionária Carla. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se Deus falar poderosamente com você, deixe seu like, compartilhe essa palavra com alguém. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Amém? Em Lucas capítulo 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dele 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Jesus estava indo para Jerusalém. E no caminho, no percurso, ele passa por aquela cidade. 10 leprosos ficaram observando Jesus de longe. Provavelmente a fama de Jesus já havia corrido por todas aquelas regiões. E com certeza, aqueles 10 homens que já estavam acostumados de viver uma vida reclusa, longe da sociedade, porque a lepra era algo que os mantinha afastado das pessoas. Porque as pessoas, elas tinham medo de se contaminar. E tinha também toda aquela questão da lei, que essas pessoas não podiam estar andando junto com a sociedade. Infelizmente, esses homens eram como alguém assim que impuro, né? Eram vistos como pessoas impuras e eles não podiam ter contato com as outras pessoas. Eles de longe, eles estavam observando Jesus. E com certeza, quando Jesus fitou o olhar daqueles homens, viu o sofrimento que aquelas vidas carregavam, porque a lepra não trazia somente dano físico, mas também um dano emocional, psicológico. Aquelas pessoas eram todas traumatizadas por aquela enfermidade. E eles ficaram lá parados, vendo Jesus, e disseram de longe: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, naquele momento, liberou uma palavra profética de restauração para a vida deles. Vai, mostra aos sacerdotes. Porque Jesus, ele já liberou uma palavra de cura na vida deles, como se já tivesse acontecido a coisa naquele momento. Vocês já estão curados, a cura já está liberada na vida de vocês. E aqueles homens creram, porque aquela palavra veio, mas naquele momento eles estavam no mesmo jeito. Olha que tremendo, irmãos. Aquela palavra veio, eles olharam, estava a mesma coisa, mas eles creram na ordem que Jesus deu. Então eles foram. Vamos, nós temos certeza, nós estamos curados. Jesus falou, já aconteceu. Vamos mostrar aos sacerdotes, nós tomamos posse da vitória, da cura na nossa vida. E no momento que eles estavam caminhando, irmãos, eles começaram a olhar o corpo. E algo sobrenatural começou a acontecer. As suas mãos começaram a ser restauradas, a pele voltou para o lugar. O corpo começou a ser renovado, tudo começou a ficar restaurado. Não tinha mais doença à medida do que eles iam caminhando. Elas começaram a ficar todos limpos novamente daquela doença. Imagina a alegria que veio no coração daqueles homens. Mas algo interessante acontece aí. 9 daqueles homens seguiram o seu caminho, alegres pelo milagre que receberam. Mas um pensou assim:
peraí, isso é muito fantástico, isso é muito maravilhoso. Jesus é muito tremendo. Olha só o que aconteceu conosco. Eu não sei quanto a vocês. Eu vou voltar e vou agradecer aquele Jesus maravilhoso que me curou. Aleluia, Jesus. E aquele homem voltou. E enquanto os 9 prosseguiram, aquele homem voltou. E pensou, eu tenho que ir até Jesus. E voltou correndo, irmãos. Eu imagino aquela alegria, aquela presença de Deus tomando conta do coração daquele homem. E ele viu Jesus. E na hora que ele viu Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo a Jesus pela cura maravilhosa que ele recebeu. Aleluia, glória a Deus. E Jesus olhando para ele, com aquele olhar maravilhoso de misericórdia e compaixão que tem pela minha vida e a sua, e sempre ele é assim, disse: cadê os 9? Só ele voltou para agradecer. Olha, e ele é samaritano, hein? Porque a Bíblia vai dizer que os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Tinham um certo preconceito por causa de algumas questões no passado. E Jesus olhou para ele e disse: levanta, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Você entendeu que não é só a bênção, mas também tem que receber a salvação. E você foi salvo. Glória a Deus. Pela sua fé no Filho de Deus. Que nós venhamos entender que nosso coração precisa estar grato a Deus. Glória a Deus, é tão bom a gente ir na igreja receber a bênção. Olha, recebi a bênção do emprego, recebi a bênção de uma cura, recebi a bênção da família restaurada. Mas nada vai adiantar se não permanecermos em Cristo Jesus e não reconhecermos que nós precisamos dele para a salvação, para estarmos com o Senhor para sempre, para quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, nós possamos subir, porque do que vai adiantar se Jesus voltar hoje e tantos que recebem bênção do Senhor todos os dias. Nesse momento, muitos estão recebendo bênçãos, milagres, curas, não se posicionar diante do Senhor, tendo uma vida de consagração a Ele. Porque o mais importante é a salvação. Essa gratidão tem que estar na nossa vida. Mas também nós temos que oferecer em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele fez e por tudo que vai fazer. Temos que oferecer ao Senhor a nossa própria vida, em consagração a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, porque Ele se deu por nós e agora nós nos entregamos para Ele por completo. Essa é a vontade de Jesus para mim e para a sua vida. Então deixa essa palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor venha ministrar ao seu coração através dessa mensagem. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.